Então, dando continuidade aqui ao vídeo que eu precisei parar, continuando sobre a questão da mudança, quando a gente quer mudar de uma forma significativa por conta de um relacionamento, né? Porque por querermos manter aquele relacionamento, quando há sentimento verdadeiro, recíproco e profundo por alguém, a gente realiza as mudanças necessárias sem grande peso, sem grande dificuldade, né? Porque o que prevalece é o sentimento, o desejo de estar com aquela pessoa é maior do que qualquer outra coisa. Então, ela vai sempre realizar mudanças quando necessário, quando vê que precisa mudar um comportamento aqui, ali, uma ação, uma atitude, né? Quando precisa se desculpar, quando precisa trazer à tona verdades internas que são necessárias para serem mostradas naquele momento. Então, quando há verdadeiro desejo e vontade de se relacionar, sim, você consegue realizar mudanças. Ao contrário de que quando não há esse sentimento, essa vontade genuína em você, né? Tudo vai ser desculpa. Vai dizer, eu não posso mudar, eu não consigo, porque eu sou assim, porque não tem como mudar, sabe? Haverá sempre desculpas, haverá sempre justificativas. E a outra pessoa tem que compreender, né? Tem que entender, né? Ela é obrigada, digamos assim, obrigada, sabe? A entender algo que é totalmente fora de compreensão, porque ou você quer mudar ou você não quer. E isso é fato. É necessário que o outro entenda, sim, mas que não permaneça nesse lugar por muito tempo. Onde não há reciprocidade, onde não há comprometimento por parte da outra pessoa. Então, a pessoa é livre. E foi já exatamente isso que aconteceu comigo, né? Eu estava em um lugar, por 2 vezes eu estive nesse lugar, onde não havia reciprocidade, verdade de sentimentos, onde não havia companheirismo, profundidade, não havia escuta por parte do outro em relação aos meus sentimentos, em relação a como eu estava dentro daquela relação. Porque o importante para o outro sempre foi ele próprio. Sempre foi como ele se sentia, o que ele fazia. E isso era o suficiente. Eu tinha que entender, compreender, aceitar e viver assim, sabe? E até que chega um ponto, sabe, que a gente se desgasta por completo. E a gente percebe que não vale a pena. E de fato não vale. Porque é um desgaste emocional muito grande, muito profundo. Você se esvazia de você mesmo para caber em um lugar do outro que nem consegue te comportar, ou que ele nem quer que você esteja ali. Você se sente só dentro da relação, porque só você toma os passos necessários para mantê-la. Só você. O outro só responde quando quer. O outro realmente só responde quando você fala, quando você pergunta sobre algo, quando você toma o seu posicionamento, sabe? Mas ele próprio não toma posicionamento nenhum. E para ele tá tudo certo. Mas, como eu já falei, chega um certo momento que a pessoa que carrega tudo nas costas cansa e decide então mudar e sair daquele lugar, porque não viu que o outro fez nenhum esforço para que ela permanecesse. Sabe aquilo do tanto faz? Tanto faz se você tá nesse lugar, se você não tá. Para mim não faz diferença nenhuma. É exatamente isso que essas pessoas passam. Mas elas querem estar ali. É confortável estar dentro de um relacionamento
onde você não precisa fazer nada, onde o outro faz tudo por você, onde o outro sente por você, onde o outro demonstra por você, onde o outro está sempre buscando te entender, sabe? É confortável para qualquer pessoa, mas cansa, de fato cansa. E eu compreendi diante disso tudo, né, diante de duas situações que se repetiram, eu compreendi de fato isso, que amor e mudança são escolhas. E que eu não posso fazer isso pelo outro. Eu não posso amar pelo outro. Eu não posso escolher mudar pelo outro, sabe? Eu não posso nem amar e nem mudar por ninguém. Sendo que é a própria pessoa que precisa fazer isso, eu posso fazê-lo por mim, mas não pela outra pessoa. E quando a gente chega nesse entendimento, nessa clareza emocional, a gente consegue sair desse lugar que a gente estava se colocando, éramos nós que estávamos ali, sabe? O outro estava dizendo que tanto fazia se eu estava ali ou não, o outro não estava preocupado com isso. Porque para ele não fazia diferença, entende? Para ele não fazia diferença. Então, quando eu cheguei a uma clareza mental também da situação, me percebi dentro de um espaço onde não era agradável a minha presença, apesar de que sim, em algumas formas era, né? Mas não como um todo, não como presença, não como atenção, não como escuta, não como vivência real, né? Então, quando eu me percebi nesse lugar, eu comecei a entender, de fato, que eu não era para estar ali. Aí eu comecei a fazer movimentos de distanciamento, e isso aconteceu primeiro dentro de mim. Se manifestou primeiro dentro, para depois eu conseguir colocar para fora. Isso foi assim, no meu último relacionamento. Demorou um tempo. Eu estava muito apegada, eu estava muito enraizada dentro daquela relação. Eu achava que eu não podia viver sem aquela pessoa. Imagina só. Nossa, é um tormento. Você acreditar que você depende de outra pessoa para respirar. Sabe? Que você depende de outra pessoa para fazer essas atividades que você faz no seu dia a dia, que você não pode fazer sozinho. E era assim que eu me sentia. Eu me sentia assim durante muito tempo, até eu conseguir ser forte bastante e dizer, não, eu sou capaz. Eu sou capaz de viver sem essa pessoa. Porque o que ela está trazendo para mim não está somando em nada. Não está agregando em nada, pelo contrário, ela só suga a minha energia. Sabe? Ela não traz nada de bom, de proveitoso para mim. Então, por que eu estou dentro dessa relação? Por que eu ainda estou com essa pessoa? Esse era um questionamento que eu fazia o tempo todo.